Talvez o pior termômetro que nós tenhamos é o número de brasileiros que querem sair do país. E, se eu não me engano, aí conversei com o Paulo Figueiredo, está monitorando esses números. Os Estados Unidos já está batendo 2 milhões de brasileiros, se eu não me engano. É o número que eu escutei. A última vez que eu tinha escutado o número de brasileiros fora do Brasil foi quando eu morava lá, há 12 anos atrás. E era metade desse número. Metade. Então, em 10 anos, mais 1 milhão está morando lá. Isso só Estados Unidos. Não vamos incluir aqui Europa também, que sabemos que tem muitos aí. Por acaso, aqui meu gabinete aqui em São Paulo está do lado do Consulado Geral da Espanha, também filas diárias constantes no último ano. Filas constantes ali por causa de questões de cidadania, etc. Então, esse governo está expulsando a população brasileira. Ele está expulsando uma classe mais móvel, que tem afluência para sair. Então, essa brasileira deve se fazer parte desse movimento. Agora, isso é uma das coisas que eu destaco ali. Segunda coisa que eu destaco, primeiro que foi uma vitória estrondosa essa ideia de colocar o Trump ali servindo. Eu acho que agora, eu até me olho assim como político, o que eu vou ter que fazer, já que o Trump está servindo batata frita no McDonald's, eu vou ter que servir pastel aqui em algum momento. Eu vou ter que assumir isso como campanha. Em vez do político comendo pastel, vamos ter agora o político servindo pastel. Pois é, eu não como pastel. Minha mulher é japonesa, é toda semana que eu como. Então você nunca vai me ver comendo. Eu como em privado, não preciso de foto. Não é na campanha. Não preciso de foto, não vou usar isso para demagogia. Agora, servindo pastel, fritando pastel, acho que é um desafio que eu vou me lançar a fazer isso aí. Mas, enfim, então acho que foi um ganha-ganha que era necessário para selar essa ascensão dele. Vamos lembrar aqui, só voltando atrás aqui, no videotape até do Cartas na Mesa, porque lá atrás a gente havia discutido que de fato estava complicado para o Trump, e a gente viu que as pesquisas de fato mostravam que a Kamala estava na frente. O estudo do professor Lieberman, que você mostrou, né? Exatamente. Tem o estudo que, aliás, eu quero mostrar aqui para o telespectador, correr rápido, porque o que estava em xeque ali? Se a Kamala não cometesse erros, a eleição era dela. Isso foi o comentário que a gente fez assim, 2 meses atrás. Será que não era novidade dela ser a candidata nova e tal, e dar aquela empolgação? Então, eu vou ler aqui quais são as métricas, e você vai ver que não tem nada a ver com ela. São métricas estruturais. E aí vocês vão ver se vocês são os jogadores, porque são métricas subjetivas, algumas são mais objetivas. Por exemplo, o partido do qual é o incumbente, ou seja, a Kamala, é o partido líder na Câmara e no Senado? Não é. Então, ponto negativo para eles lá. Teve muita contestação nas primárias? Esse é o segundo ponto. Teve muita contestação a quem seria o representante? Não teve contestação. Então, ponto positivo para ela. Teve um ponto negativo, ponto positivo. Vocês vão mantendo aí quem é que está ganhando. O incumbente, aquele que está querendo fazer a reeleição, né, que seria o governo Biden, né, ele está no mandato, ou seja, o Partido Democrata é o que quer uma reeleição? Sim, o Partido Democrata é o que quer uma reeleição. Isso é um ponto positivo para a Kamala, ou seja, já tem um ponto de vitória aí, que chega mais próximo à vitória. Existe uma terceira via na contestação. Terceira via geralmente é o sinal de que está tudo errado com o governo, que o partido está pedindo reeleição e tem uma terceira via sendo criada. Então, muita coisa errada. Tínhamos uma terceira via, que era o Kennedy, mas ele se acoplou ao Trump. Né? Então, ponto negativo para a Kamala nesse ponto. A economia está forte no curto prazo? Duvidoso, porque os números estão maquiados, ninguém sabe. A sensação da população americana é que as coisas não vão bem. E, mais uma vez, lá a mesma coisa que aqui. O governo diz que está tudo ótimo, que a economia está crescendo, que tudo mais, que a inflação está baixa, mesma coisa. Então, eu acho que a população já caiu a ficha. Eles não acham que a situação no curto prazo está boa. Eles acham que a situação... Então, ponto negativo para a Kamala. No longo prazo, a economia vai estar melhor com esse governo? Mais um ponto negativo. Eu acho que as pessoas acham que a economia vai estar pior
com o governo atual, na minha opinião. 4-2. 4-2, é. Teve alguma mudança grande de expectativa de política, de tudo, política econômica, política social e tudo mais? Não teve, porque é um partido que tem quer uma reeleição, eles estão com uma projeção de uma política woke, só que a população está de saco cheio, a verdade é essa. A população já deu, não quer mais esse esquerdismo, wokeismo. É isso a minha leitura aqui. Então, acho que é um ponto negativo para eles. Está tendo muitos levantes sociais, muitos protestos. Esse é um outro índice. Está tendo muito. Não acho que está tendo. Então, ponto positivo para o governo. Está tendo algum escândalo? Houve algum escândalo que de fato desmorou, tipo um Watergate? Alguma coisa assim? Não. Tem, não tem. Né? Para aqueles da direita, tem vários escândalos do filhos do Biden, vínculo com a Ucrânia e uma série de coisas. Mas para quem então, eu devia que é ponto neutro aí, ponto passivo. Tem e não tem. Né? Depende para quem se pergunta. Agora que vem os pontos que eu acho que são falimentares aqui para o governo deles. Existe alguma perda militar externa? Teve. A saída do Afeganistão foi trágica. Trágica a saída do Afeganistão. Deixou material bélico disposto lá para os inimigos. Foi uma desconjuntura completa. Mostrou que não tem governo. Ponto negativo para o governo. Existe alguma vitória militar externa? Também não. Ponto negativo para o governo. Muito pelo contrário. Eu acho que o levante que aconteceu agora, o Irã atacando diretamente Israel, demonstrou que, olha, eles não têm medo de nada. Eles estão atravessando por cima do Iraque e botando lá, não estou nem aí com a Jordânia, não estou nem aí com a Arábia Saudita, a coisa já está franca. Já tiraram as luvas e já foram para a briga de boxe sem luva. E os Estados Unidos geralmente era um mediador daquela região muito bom, ou seja, não teve um ganho, muito pelo contrário, está fragilizado a visão dos Estados Unidos como sendo uma potência mundial. Não é mais. Ali faliu num ponto estratégico para os Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca abandonou o Oriente Médio, nunca. De repente, ali não está fazendo nada. Né? Sumiu do quadro. Então, isso é uma grande perda. Outro ponto negativo para o governo. Agora, mais dois. O incumbente, aquele que quer fazer a reeleição, tem carisma? Que é Kamala Harris. Kamala Harris tem carisma? Nenhum. Não. É fake, um absoluto. É uma péssima atriz, aliás. E aquele que está desafiando, tem carisma? Tem carisma. Então você veja que tem muitos mais pontos positivos agora, nessa leitura, para o Trump, do que mais do que eu imaginava. Mas no início da campanha, a gente não poderia afirmar alguma das coisas que a gente afirmou aqui agora como sendo positivo para o Trump. Então, eu acho que é até importante a gente adotar essa metodologia, não só para a questão norte-americana, mas começar a ter um estudo acadêmico para o nosso, porque isso aqui não foi uma coisa assim disparatada, foi uma coisa analítica mesmo, desde o século XIX até agora, as presidências. Então, eu acho que o que está refletido aí é muito importante, esse resultado, né, das preferências pelo Trump. O que eu temo, e acho que é o sinal aqui que todos devem se monitorar, se os democratas estiverem com muita calma, estiverem tranquilos, é porque tem alguma coisa no ar. E o que seria esse alguma coisa? Uma imigração ilegal massiva que aconteceu nos últimos anos. Nos últimos 3 anos foram milhões, não foram centenas de milhares, foram milhões de imigrantes ilegais. Recorde. 7 milhões. Eles foram para estados que não pedem registro documental de que se você é um cidadão ou não, e votam sem documento ou inventam uma documentação falsa e votam com aquilo mesmo. E eles não pedem essa documentação na hora do voto. Então você tem um potencial de fraude ali exponencial. Né? Você veja cada um... Não só é um imigrante ilegal que está votando, mas ele vai poder votar várias vezes. Ele pode ir em várias zonas eleitorais dentro de um estado que não pede documentação. Lembrando, lá não tem um TSE, a gente tem até que falar uma coisa boa aqui, né, do nosso sistema eleitoral, que nós exigimos comprovação de identificação em todo o Brasil. Lá não. Lá alguns estados exigem, outros estados não. Então, o que acontece? O potencial de fraude só nisso é vasto.
né? Fora essas questões que já começaram a votação por correio, que ainda é mantido em alguns estados também, outro potencial de fraude. Muito preocupante esses dados, tá? Agora, do ponto de vista de preferência real do eleitorado, eu acho que as pesquisas apontam aí a vitória do Trump. E queremos ver isso lograr sucesso. Acho que o que temos em jogo é muito mais do que uma questão de esquerda e direita, muito mais do que ser bom para os Estados Unidos e para as relações exteriores. Temos todo um sistema, vários sistemas políticos endinheirados que são corruptos, tirânicos, narcotraficantes e terroristas. E esses estão afetando a vida naqueles países que ainda têm um lampejinho de democracia. É isso que está em jogo. Então, é muito importante essas eleições aí e a vitória do Trump.